Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Salmo 135. E se você chegou aqui querendo a resposta à pergunta 603, darei essa resposta no final da mensagem. Mas vamos tomar um tempinho para ler e refletir sobre Salmo 135. Quando se fala de adorar a Deus, surgem conversas sobre como e onde tal serviço deve ser oferecido. São perguntas importantes. Mas neste momento, quero deixar de lado estas questões e observar uma resposta do livro de Salmos a outra pergunta. Por que adorar a Deus? Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar. Eu vou fazer a leitura agora de Salmo 135, lendo da versão Nova Almeida Atualizada. Pode acompanhar em outra versão, se você quiser. Vamos ler agora, Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, vocês, servos do Senhor que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ao Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Como observamos, esse salmo começa e termina com a palavra aleluia, que significa louvado seja o Senhor. E cada um dos 21 versos do salmo trata da importância do louvor a Deus, chamando o leitor a focalizar as características do Senhor que nos chamam a adorar o Criador. Observamos nesse pequeno salmo pelo menos 8 motivos para adorar o Senhor. Primeiro, porque Deus é bom. Diz verso 3, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Segundo motivo, Deus é grande. A grandeza do Senhor é medida por um contraste aos falsos deuses servidos até hoje por milhões de pessoas. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, diz verso 5. Terceiro motivo, Deus é soberano. Diz no verso 6, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Quarto motivo, Deus é justo em castigar os malfeitores. Na história de Israel, Deus mostrou esta justiça quando castigou os egípcios, os povos da Transjordânia e os reis de Canaã, como ele trata dos versos 8 a 11.
Quinto motivo, Deus é compassivo para com seu povo. Ele deu a terra de Canaã como herança para o povo de Israel e se compadeceu dos seus servos, como destacam versos 12 a 14. Sexto motivo, ele é eterno. Diz no verso 13, o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. A existência eterna é uma das características que define Deus como Deus. O homem existirá para sempre, mas teve seu início, foi criado. Deus simplesmente é. Ele existe. Não foi criado, não passou a existir, ele é. Foi o significado das palavras de Jesus, Deus em carne, quando ele disse em João 8, versículo 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é. Sétimo motivo, ele é real e vivo. Os povos adoravam e muitos ainda adoram seus deuses inventados e fabricados por mãos humanas. Os israelitas sofriam muito por causa da sua fraqueza em cair na idolatria. Mas Deus nunca fez trégua com estas outras religiões. Ele taxativamente nega a existência de outros deuses enquanto afirma sua própria onipotência. Sobre os supostos deuses, ele disse nos versos 15 a 18, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Oitavo motivo, Deus está próximo. Um dos fatos mais comoventes das Escrituras é que este Deus, soberano e sublime, muito acima de nós, é também um Deus acessível, que se preocupa com seres humanos. Ele dá herança ao seu povo, compadece-se dos seus servos e habita no meio deles, como descobrimos aqui nos versos 13, 14 e 21. O salmista reuniu todos esses fatos para mostrar aos israelitas motivos de adorar a Deus. Nós não estamos em Jerusalém e não participamos do mesmo sistema de lei e serviço que governava os judeus 3.000 anos atrás. Mas temos o privilégio de adorar o mesmo Deus, o único Deus real e vivo. Os nossos motivos são os mesmos que motivaram os hebreus a fazer suas jornadas anuais ao templo em Jerusalém. O eterno e soberano Deus é bom, grande, justo e compassivo. Ele estende a mão da misericórdia e oferece a cada um de nós acesso ao Criador e Senhor de todos. Como diz o primeiro verso desse salmo, Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Agora vamos passar para as nossas perguntas bíblicas do dia. A pergunta 603. Qual primo do rei Saul foi o general ou capitão do seu exército? Alternativas: A. Davi, B. Abner, C. Eliabe ou D. Joabe. A resposta certa, alternativa B. Abner. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Diz 1 Samuel 14, versículo 50. Agora a nova pergunta, número 604. No tribunal em Cesareia, Paulo apelou a César durante a interrogação diante de qual governador? Alternativas: A. Félix, B. Pilatos, C. Festo ou D. Cláudio. A resposta no final do próximo episódio. O Salmo 135 é um salmo lindo que apresenta pelo menos 8 motivos para adorar ao Senhor. Deus é o soberano, o Criador, que compadece
de nós, seres humanos, Deus merece a nossa adoração e serviço constante, porque Ele é Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.